Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Nosso tema de hoje, o relacionamento comercial bilateral entre Brasil e União Europeia. A nossa convidada, a doutora Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia no Brasil. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Embaixadora, nós sabemos que a crise afetou diferentemente os países da União Europeia, né? Alguns até pouco foram afetados, outros foram drasticamente. O que revela uma possibilidade de que no relacionamento bilateral com o Brasil, alguns possam se lançar mais do que outros, em razão até de determinadas pautas de exportação e importação que são mais, digamos, adaptadas às necessidades brasileiras. A senhora, que análise a senhora faria dessa possibilidade de que alguns países sejam, da parte da Europa, da União Europeia... Aproveitem a oportunidade. Aproveitem mais as oportunidades. Olha, nós temos um mercado tão integrado na Europa, temos um mercado único tão integrado que o que qualquer país ganhar, todos ganham, não é? Isso é extremamente interessante, porque quanto maior for o grau de abertura da nossa economia, quanto maior for a capacidade de relacionamento externo que as empresas tenham, e aí eu posso dizer que as empresas grandes, elas vão sozinhas, elas se expandem. As pequenas e médias empresas, elas podem precisar de um apoio, não é? Às vezes um apoio mínimo, caráter jurídico, assim, para se internacionalizar. Mas com o Brasil, há países que têm um relacionamento tradicional, histórico, que são parceiros da longa data e que seguramente continuarão aqui a fazer os seus investimentos e continuarão aqui a buscar retorno e também a buscar integrar-se, não é, na construção deste país. Outros que são o que nós chamamos newcomers, não é? Temos países, e é muito interessante ver que nos últimos anos o número de embaixadas de Estados-membros da União Europeia cresceu muito, não é? Pequenos países como o Chipre ou a Eslovénia acabaram por abrir aqui agora as suas embaixadas recentemente, a Croácia também, buscando, nesse relacionamento diplomático, um apoio para o relacionamento comercial. Então, eu acho que, seguramente, como disse, alguns países que têm maior tradição de comércio serão um pouco mais, fortalecerão as suas relações, e há outros que estão aí, com as suas empresas, tentando chegar ao Brasil. É interessante ver que em espaços relativamente curtos, de um mês, 2 meses, temos por vezes 10, 12 missões comerciais de Estados-membros da União Europeia, que aqui vêm com os seus ministros de comércio externo, com os seus ministros de economia, às vezes mesmo os seus chanceleres, trazendo empresas, empresários que pretendem conhecer o mercado brasileiro, que pretendem ver oportunidades de investimento, pretendem ver como é que as coisas podem funcionar de forma a lançarem-se neste mercado. Embaixadora, como os governos, os empresários europeus veem o Brasil hoje? Quer dizer, qual é a face do Brasil para os europeus? Quais seriam as debilidades? Quais são as vantagens, as forças? Qual é a visão que a Europa tem do Brasil? Eu acho que a gente tem que ter uma análise cuidada. Nem embandeirar em Cristos Redentores subindo, nem em Cristos Redentores subindo e descendo com muita rapidez. Acho que há aí um meio termo que é bastante claro para as empresas. Há questões que constituem às vezes dificuldade. Não há dúvida que existem esses gargalos que às vezes dificultam, às vezes excessiva burocracia, aquilo que toda a gente fala aqui, que é o custo Brasil, que tem o seu impacto, às vezes a necessidade de mão de obra qualificada que não existe em determinado local onde a empresa se quer estabelecer. Há gargalos, sem dúvida. Há áreas, por exemplo, que poderiam ser exploradas de forma a que aumentasse o relacionamento bilateral nessas áreas. Por exemplo?
Por exemplo, na área dos biocombustíveis, quer de um lado, quer do outro, pode ser feito um esforço adicional. Na área da bioeconomia. Mas isso seria em razão de uma vocação da Europa por causa das leis ambientais que estão, digamos, privilegiando o uso de biocombustível e dando mais opção a esse tipo de... biocombustível e também na área das energias renováveis, por exemplo, não é? Há aí uma área grande de melhor coordenação, de capacidade de investimento externo aqui, de empresas que... Outra área que também está sendo muito focalizada são os produtos de luxo, por exemplo, não é? Porque há um extrato da sociedade brasileira que poderia ter esse mercado de consumo. Então, há áreas, o turismo, por exemplo, áreas como o espaço ou a construção de aspectos ou de questões relacionadas com o espaço, são áreas que são interessantes e que têm futuro no nosso relacionamento. Aliás, foi criado na última cúpula um grupo ministerial para discutir exatamente esses aspectos. Onde estão os gargalos do nosso relacionamento e como melhorar? Em que áreas podemos fazer mais para que o relacionamento, em termos de investimento e de competitividade, possa existir. Então, vem agora aqui, no dia 10 e 11 de outubro, o ministro, que nós chamamos comissário europeu para a indústria e o empreendedorismo, falar com o ministro Pimentel e também com o ministro das Relações Exteriores, embaixador Figueiredo, e com o ministro Raup, da área da Ciência e Tecnologia, para discutir como podemos levar à próxima cúpula já uma lista de ações concretas. Não é só mais um semináriozinho ou mais um encontrozinho, não, uma coisa mais concreta que podemos levar para a próxima cúpula, por forma a que as relações entre a União Europeia e o Brasil possam realmente ter um impacto substancial. A senhora citou a área do turismo como uma área de potencial. Os brasileiros nunca viajaram tanto, são os turistas que mais gastam no mundo. Por outro lado, percebe-se às vezes uma dificuldade maior de visitar a Europa, até do que os Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos, praticamente 95% dos vistos são concedidos de forma muito fácil hoje. Quer dizer, a Europa recebe a quantidade de brasileiros que poderia receber, ou vocês entendem que há um potencial maior nessa área para a Europa? Há um potencial, sem dúvida, de crescimento do turismo brasileiro na Europa. Sobretudo o turismo cultural, que nós chamamos de turismo cultural. Muitos brasileiros têm origem europeia. Seguramente, se nós conseguíssemos promover um pouco essa ideia de vá à procura das suas raízes, busque a terra dos seus antepassados, seguramente que poderíamos ter aí um filão interessante de turismo. Por outro lado, também gostaríamos de fazer, às vezes, programas para pessoas com menos recursos nas épocas baixas do turismo, de um lado e do outro, fazendo com que as agências de turismo possam fazer preços mais acessíveis, por exemplo, a pessoas que queiram fazer esse turismo fora de época, chamemos assim. Há aí uma área importante que pode ser... Inclusive para o Brasil também receber europeus? Inclusive para o Brasil, sem dúvida. Falávamos há pouco da imagem do Brasil. Eu acho que a imagem do Brasil na Europa é muito positiva. É uma imagem muito, muito agradável, interessante e que mudou nos últimos anos. A senhora diria até que a imagem econômica do Brasil, em razão do país ser hoje, dizem, a sexta ou a quinta economia mundial, isso também é muito positivo? Isso é positivo, sem dúvida. E também todo este programa que a gente está assistindo aos grandes eventos que o Brasil vai acolher, não é? Isso deu uma enorme visibilidade ao país no exterior. Se o país pode acolher a Taça do Mundo de futebol, se pode acolher as Olimpíadas, então a ideia que se gera é que o país está preparado para isso, se está preparado, estão aqui as condições para eu vir fazer a minha viagem, o meu passeio, vir conhecer todas essas belezas maravilhosas do ponto de vista da natureza e do ponto de vista humano aqui no Brasil. Isso foi importante para a imagem do Brasil no exterior. Agora, também
É óbvio que há muito a fazer, há sempre capacidade de melhorar, isso aí não tem dúvida nenhuma. E a ideia de que é um país seguro, de que é um país onde as pessoas podem vir sem problemas, tudo isso é importante que o Brasil continue a dar mensagens positivas nesse sentido e, sobretudo, mensagens positivas no sentido da sua abertura. De que o Brasil é um país aberto, de que é um país aberto não só nas pessoas, porque elas são abertas aqui no Brasil, mas é um país aberto do ponto de vista económico, onde não há barreiras, onde as empresas podem vir, e também o oposto. Falávamos há pouco da questão dos ativos e da ideia de levar mais empresários brasileiros para a Europa. Isso é extremamente importante. É importante para o Brasil e é importante para a Europa. Quanto mais empresas brasileiras crescerem até lá, se alargarem transatlanticamente, melhor. Porque isso é bom para nós, é bom para o Brasil, para a sua internacionalização. E a economia europeia é extremamente aberta e todos os investimentos brasileiros são bem-vindos, não é? Temos várias empresas já muito bem estabelecidas, mas são poucas ainda, são poucas. Seria muito bom e muito interessante que pudéssemos receber mais empresas brasileiras na Europa. O governo brasileiro o país tem iniciado um amplo processo de concessões na área pública. Transportes, portos, aeroportos. Como é que as empresas europeias têm visto esse processo? Quais são as possibilidades nessa área? Olha, a área de infraestruturas é central, não é? Central para o Brasil, e as empresas europeias olham para essas oportunidades, mas elas, normalmente, para se lançar num leilão desses, as empresas são muito grandes, ou são consórcios. As empresas hoje trabalham, essas grandes empresas, a nível mundial. Elas olham o que se passa no Brasil, o que se passa em Singapura, um investimento no Vietnã e fazem a sua decisão em função de onde é que é maior estabilidade para o seu investimento, onde é que haverá maior retorno e, portanto, decidem em função de objetivos e de aspectos que, às vezes, não são aqueles que a gente pensa. E, portanto, elas escolhem onde é que vão fazer o seu investimento. Às vezes diz, é pena que houve poucas empresas europeias a fazer concurso agora para estes últimos leilões. Houve algumas, outras que pensaram provavelmente que não iriam encontrar aqui o retorno do seu investimento que pensariam. Nos aeroportos, algumas, inclusive, sim, falam de algumas para as próximas concessões. Exatamente, temos empresas europeias em todo o lado, essa é a verdade. Temos empresas europeias na área das infraestruturas, rodoviárias, sobretudo. Claro. Temos muito interesse em empresas europeias também para a área ferroviária. Há interesse também na área das tecnologias de comunicação e de informação, para as redes de terceira geração, tudo isso. E também na área portuária e aeroportuária. As empresas europeias estão aí. Agora, é um investimento inicial importante e é preciso que elas percebam que há uma estabilidade do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da execução do projeto e, sobretudo, também da planificação. Esse é um ponto que é muito importante, a questão da planificação, que as empresas percebam que existe uma planificação e de que as coisas vão correr dentro dos prazos e com o necessário planeamento para que tudo se faça em tempo. Não é? Agora, ainda sobre o tema da compra de ativos por parte de empresas brasileiras na Europa, em razão da situação conjuntural da crise, gostaria que a senhora comentasse o seguinte: à primeira vista, isso parece um contrafluxo histórico. Sempre foram os capitais europeus, uma das regiões mais ricas do mundo, que investiram no Brasil, inclusive na compra de ativos. Isso não cessou. Mesmo com o Brasil se transformando agora em sexta economia do mundo, isso tem aumentado. Nós temos reparado um grande número de fusões com empresas norte-americanas e empresas europeias, daquilo que eram apenas empresas brasileiras antes. Ou seja, os capitais europeus também têm investido muito na compra de ativos no Brasil. Agora, aproveitando essa situação que é da crise atual,
o que poderia ser interessante, por exemplo, para algum tipo de empresas brasileiras? Porque nós sabemos que não são todos os ramos em que o capital brasileiro tem capacidade de concorrência a nível internacional. A senhora identificaria um que na economia europeia hoje seria mais atrativo aos capitais brasileiros? Olha, efetivamente, os investimentos estrangeiros no Brasil são imensos, não é? 50% dos investimentos diretos recebidos no Brasil nos últimos 5 anos são europeus, não é? 50% é muito. Sim. Mas, como eu dizia também, o que eu acho interessante, independentemente dos setores, isso aí tem que ser uma pesquisa das próprias empresas, não é? As empresas têm que se abrir ao mundo. A gente às vezes vê que as empresas brasileiras estão muitas vezes centradas no mercado interno e na dimensão do mercado interno. E o mundo está todo lá fora, não é? O mundo está lá fora. O facto do Brasil também ter muito poucos acordos de livre comércio até agora faz com que tudo esteja muito centrado, muito virado para dentro, para o Brasil, que tem efetivamente um mercado gigantesco, mas para a sua região, para o Mercosul. Ir fora é difícil, é complicado, exige competitividade, exige preparação, exige que as empresas que vão façam estudos de mercado aprofundados, encontrem parceiras europeias para trabalhar. Então, é interessante ver, falávamos há pouco da crise, a crise, tal como nas nossas vidas pessoais, quando chega às vezes um momento de crise, a gente tem que encontrar saídas por cima, pensar fora da caixa, encontrar soluções diferentes. E isso aconteceu com as empresas europeias. Muitas empresas que procuram vir para o exterior, vir para fora, fazendo esse trabalho que até aqui era mais pequeno. Agora há um empurrão para fora. É interessante que, se isso acontecer com as empresas brasileiras, elas possam ir à procura desse mercado. Onde é que estão as áreas que são mais interessantes, seja na área de serviços, seja na área dos manufaturados, seja em outras áreas, mas é preciso realmente ter pegar nas malas e ir, que não é fácil. Não é fácil, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje, que examinou aqui o relacionamento bilateral no comércio entre Brasil e a União Europeia. Nós gostaríamos de agradecer, primeiramente, a vocês aí de casa que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua atenção, a sua audiência, e lembrar que as suas dicas, sugestões são muito úteis para a confecção da nossa pauta, e também as suas críticas são muito bem-vindas, e elas podem ser feitas por esse endereço que está aí na sua telinha agora, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Queríamos agradecer muito a grata presença e satisfação. Foi uma honra ter a embaixadora Ana Paula um prazer para mim também. Muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Muito gentil. E agradecer também a presença, a participação do meu colega, o jornalista Ronaldo Martins. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.